Vamos ver como é que é essa besta? Tem uma imagem dela aí. O Tuti é 333. É meio besta? É meio besta. Caramba! Seria essa sim, seria a besta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabeças? 7 cabeças. 7. Tá. Olha lá, ó, tem a do meio. 3, 6, 7, tá. 7 cabeças. E assim que o Apocalipse está, enquanto vocês estão vendo aí a imagem, eu vou ler para vocês, olha. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, estão vendo o corpo dela lá? É. Com pés como de urso, presta atenção nos pés, e a boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então esse dragão parece que passou para a besta o cetro, o poder para continuar agora o que ele não pôde fazer. Aí, quando a gente vai descendo aqui, diz uma coisa. Olha o que diz aqui no verso 5. Foi dada à besta uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Opa. 42 meses, se você olhar no calendário de 12 meses, você tem 3 anos e meio. É. Sabe o que significa um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? 3 anos e meio. Um tempo, sim, mais 2 tempos, mais metade de um tempo, 3 anos e meio. Então aqui está falando do mesmo tempo em que a mulher passaria no deserto, só que com outra roupagem. É como se eu falasse o seguinte: eu te dou 2 dias para sair daqui. Aí eu volto e falo, eu te dou 48 horas. Eu tô falando a mesma coisa. Entendi. 2 dias ou 48 horas é a mesma coisa. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo é a mesma coisa de 3 anos e meio, que é a mesma coisa de 42 meses. É interessante que quando a gente vai para Daniel capítulo 7, versículo 25, lá também fala dessa besta, desse anticristo. Como que fala? Eu vou mostrar para você aqui. Daniel capítulo 7, versículo 25. Olha o que o anticristo, quando ele aparece no livro de Daniel, fala. Ele falará contra o Altíssimo. Tinha boca repleta de blasfêmias. Viu a minha semelhança? É. Oprimirá os santos do Altíssimo. Essa besta vai oprimir o povo de Deus. E tentará mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Bateu. Mas peraí, agora me bateu uma confusão aqui. Vamos por partes. Se a mulher estaria no deserto, longe do alcance da serpente, o fato da serpente passar o bastão para a besta e a besta poder perseguir o povo no deserto, então Deus... O esconderijo não deu certo? Então. Por que o esconderijo não deu certo? Porque as promessas de Deus são condicionais. No Israel do Antigo Testamento, Deus falou assim: se vocês forem fiéis, eu farei isso. Se vocês forem fiéis, eu farei aquilo. E muitas vezes os profetas de Deus falaram: Deus trouxe os babilônios porque vocês não foram fiéis. Se vocês forem fiéis. Então, João já estava vendo que a igreja, de certa forma, não estaria sendo fiel. João, quando viu essa cena, lembrou da igreja de Laodiceia. Ele falou assim: a igreja vai ter problema aí. E João ficou apavorado quando ele viu isso aqui. Lembra que eu falei do quiasmo, que os pontos vão se encontrando? É interessante que a cena da mulher no deserto congela aqui. Ó, ficou tão... O deserto congela, né? Freeza. Freeza. Também deu na mesma. Né? Para aqui. Nós não temos a continuidade. Se eu estivesse desenvolvendo um livro, igual você escreveu aquele livro... Vai pra cá, corta pra lá, e às vezes dá um suspense. Às vezes você deixa aquele suspense pra depois retomar a história. Tem muito livro que faz isso, né? Muito filme também, muito seriado, no livro né? Eu faço isso. Eu movimento a história aqui com esse grupo de personagens, movimento aqui, enquanto eu tô movimentando aí, você não sabe o que tá acontecendo. Você não sabe o que tá acontecendo aí. E depois retoma. João fez isso. E sabe onde é que ele vai retomar? No capítulo 17, por causa do quiasmo. Tá. Aí no capítulo 17... Aí você vai entender agora por que fala do restante da descendência da mulher. Olha o que aconteceu com ela. Sobrou, né? O que sobrou. Apocalipse, capítulo 17. Cara, tá chegando no final aí, chegando no final. Um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças com as iras de Deus, que nós vamos falar ainda, veio e falou comigo dizendo: venha, eu vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas.
Que é? Quem é a grande prostituta? Vamos ver. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Deixa eu segurar um pouquinho. Tá. Para tudo. Igual falava que o Para. João Kleber, né? Para tudo. Na cena anterior, para lembrar do esquema do livro, nós deixamos a mulher no deserto, o dragão não pôde ir, ele enviou a besta. Certo. Que a besta tem autoridade lá, que a besta pode agir durante os 42 meses, diz Apocalipse 13 e Daniel capítulo 7. Então, o dragão não pôde ir e mandou a besta no lugar dele. A besta vai pro deserto perseguir a mulher. Aí o anjo falou, vem que eu vou te mostrar o julgamento da mulher, da prostituta. Que prostituta? Aí diz assim, o anjo me transportou em espírito ao deserto. Ao lugar onde tá o conflito lá da... E vi uma mulher montada numa besta, escarlata, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlata, enfeitada de ouro, de pedras preciosas, pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante das abominações e das imundícias da sua prostituição. E na sua testa estava escrito um nome mistério, Babilônia, a Grande, mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Você que é um escritor, internaliza a emoção desse momento. Quando João viu aquela cena no deserto, João se admirou com grande espanto. Peraí. João já tinha visto, anota aí, João já tinha visto os 7 selos. João já tinha visto a ira do Cordeiro. João já tinha visto os 144 mil. João já tinha visto o trono de Deus no céu. João já tinha visto a besta saindo do mar. João já tinha visto... Por que ele se admirou? Porque, convenhamos, se eu sou uma pessoa... Esses dias eu tava vendo com a Laura o filme, a gente não terminou, As Duas Irmãs. Não vi. Que é mais ou menos uma... Não é uma paródia, mas é inspirado... Tem algumas coisas lá que a gente vê que é de Lampião, mas eles não falam de Lampião. Falam de Carcará, tem um cangaceiro e tudo. E tem uma cena do filme, sem dar spoiler, que uma das meninas que estava no sertão de Pernambuco, ela vai conhecer Recife. E ela vai ver o mar pela primeira vez. Então quando ela chega, ela fica admirada, ela fica olhando tudo do carro assim, nos anos 1930, ela fica admirada. É lógico, ela acabou de chegar ali. Mas essa mesma menina, depois de 20 anos morando em Recife, ela não vai se espantar mais. É normal. Tem que ser alguma coisa muito fora do comum pra causar espanto, concorda comigo? Com certeza. A primeira vez, tudo bem. Mas depois que já viu tanta coisa, pra João se espantar aqui e ficar admirado, tem que ser um negócio muito fora do comum. Mas o que seria tão fora do comum pra espantar João depois de ter visto tudo o que ele viu? É porque ele nunca esperava ver isso. A mulher do capítulo 12, que era fiel, que foi pro deserto perseguida pela besta, agora estava de caso com a besta. Então, João chocou quando viu isso. Ele não esperava. Aquele choque do como cara Moisés, que a mulher... quando desceu do monte. Nossa, você deu um excelente exemplo. Estava adorando o bezerro de ouro. Você deu um excelente... Tanto é que tem um midrash judaico que eles fazem uma interpretação disso justamente quando Moisés desce, que o diabo fez sinais fazendo com que o bezerro, que era um animal, uma estátua, falasse. Entendi. E o povo começou a adorar a imagem porque ela parecia ter fôlego de vida. E quando a gente terminar de ler o capítulo 13, você vai ver que a besta faz justamente isso. Uma segunda besta faz uma imagem da primeira e bota o povo para adorar. Entendi. Você vê que é uma história cíclica, ele vai repetindo cenas do Antigo Testamento. João ficou assustado. A mesma mulher. Lembra que eu falei do conceito católico de casta meretrix? A mulher, a igreja de Deus que é pura e prostituta ao mesmo tempo? Isaías lamentou no Antigo Testamento quando o povo de Israel caía em apostasia. Como se fez prostituta a cidade fiel, falando de Jerusalém. Quando você vai, e João ficou apavorado. Peraí, a besta foi pro deserto para perseguir a mulher e agora a mulher vira amante da besta? Daqui a pouquinho eu vou retomar essa cena. Por isso que só sobraram algumas jujubas. Por isso que o dragão agora não tem mais ira contra a mulher, mas contra o que restou da descendência dela. Porque em grande parte a mulher se prostituiu. Entendi.
se vendeu. Agora eu entendo o cristianismo da carta Laodiceia. E antes que eu continue, eu tenho uma nota muito importante para dizer para você aqui, Vilela. Eu não posso narrar as coisas que eu estou percebendo pelo Apocalipse num sentido acusatório. Qual que é o sentido errado de ler tudo isso? É o sentido acusatório do CNPJ. Como eu sou adventista do sétimo dia, tenho o CNPJ da minha igreja, eu começo a acusar a batista, a presbiteriana, a metodista, como só a minha fosse boa. Não! Nós somos todos cristãos. E o que eu tenho que ter agora aqui é a consciência de, se você tem 5 irmãos e um irmão tá nas drogas e tá na bandidagem ou tá na cracolândia, ao ver o sofrimento da sua mãe e do seu pai, a família toda sofre. Eu quero que as pessoas entendam, antes que eu fale, alguns vão falar, não, mas a Ellen White da sua igreja chama as outras igrejas de igrejas caídas. Você tem que ser honesto, Rodrigo. Então deixa eu me dar só um parênteses aqui. Quando a Ellen White chamou as igrejas de igrejas caídas, se você ler o que Ellen White fala da própria igreja adventista, ela detona com a igreja adventista também. Que Ellen White foi uma pioneira do movimento adventista, que ela escreveu numa época em que as pessoas tinham, assim, a língua era afiada para detonar mesmo. Não tinha esse politicamente correto que nós temos hoje. Você tá entendendo? É igual Jesus, quando virou para alguns judeus, falou, vocês são do diabo que é pai de vocês. Hoje, se eu falar que alguém é do diabo, já tem, como é que é? Já tem processo aí de qualquer fobia da vida. Não existia isso. Então, se você pegar o mundo em que viveu Ellen White e pegar autores metodistas, presbiterianos, você pega, por exemplo, o famoso sermão de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado, você vai lendo aquele sermão, as coisas que ele fala da igreja, veja as coisas, às vezes, como que a maneira como que muitos protestantes falavam do papado, Lutero falando, mesmo dos judeus, da igreja, é uma maneira muito pesada. Você vê também outros contemporâneos da época de Ellen White, como o Arthur Matthew Henry, que era comentarista, Arthur Clarke, Spurgeon. Se você pegar alguns sermões de Spurgeon falando das igrejas, do pecado das igrejas, você vomita. Eu duvido de alguns que acusam Ellen White por chamar as igrejas de igrejas caídas, se tem coragem de pregar na íntegra um sermão de Spurgeon com o palavreado que Spurgeon usa em relação às igrejas. Você tá entendendo? Você pega um outro pregador também, Whitefield, Whitefield era da época de Franklin. Whitefield, se você pegar os sermões de Whitefield falando das igrejas protestantes da América, nossa, eu duvido que alguém teria coragem de falar daquele jeito. E Ellen White, realmente, ela detonou com as igrejas, mas ela detonou também com a igreja adventista do sétimo dia. Ela falou, no livro Grande Conflito, ela fala de todas, incluindo a igreja adventista. Ela fala assim, eu preciso abrir esse parênteses aqui porque esse comentário vai vir, então eu peço licença a você para isso. Claro. Ela fala no livro Grande Conflito, página 45, citando Paulo, em 2 Timóteo, acho que é 3,16, ela fala o seguinte, todos os que querem servir piamente a Jesus padecerão perseguições, citando Paulo. Ela fala, se é assim, por que então que a perseguição parece em grande parte adormentada? A única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita oposição. Haja um reavivamento, aí as fogueiras da perseguição vão se reacender como nos tempos apostólicos. Então, quem fala que Ellen White discriminava outras igrejas, com todo o respeito, ele está sendo desonesto academicamente. Ou ele está lendo apenas pedaços de Ellen White. Porque essa mesma Ellen White, quando fala da igreja adventista do sétimo dia, que ela era membro, ela fala o seguinte no livro Serviço Cristão. Nenhum em 20 dos que estão com os nomes no livro da igreja estão preparados para as crises finais. Eles sempre acostumaram a ver a coisa do lado mais fácil e em vindo a perseguição não estarão prontos para enfrentá-la. Se você for bom de matemática, 1 em 20 dá 5%. Se ela fala nem 1 em 20, nem 5% da igreja adventista do sétimo dia. Então, quando alguém fala, Ellen White, por isso que eu falo que é uma desonestidade intelectual, fala o seguinte, por que o Rodrigo não é honesto? Por que ele não fala que Ellen White considerou todas as... Por isso que eu não considero adventista cristão, por isso que eu não considero adventista fiel. Por quê? Porque a Ellen White considerou as outras igrejas caídas. Meu irmão, ela falou que a igreja adventista não estava com 5% preparado. Ela teve uma época que falou que a Conferência Geral não seria a voz de Deus para o seu povo se continuasse daquele jeito.
Ela detonou com a Igreja Adventista. Só que ela viveu no século XIX, início do século XX, quando a linguagem era essa. Ellen White não usou, repito, uma linguagem diferente de Spurgeon, uma linguagem diferente de Whitefield, ela não usou uma linguagem diferente de Adam Clarke, ela não usou uma linguagem diferente de outros autores católicos e protestantes da sua época. Então, por favor, tenha essa honestidade acadêmica de pegar o todo dela e saber que ela metralhou tanto de fora como da Igreja Adventista. E mais um detalhe, a prova que ela não tinha preconceito nenhum com as igrejas de fora, eu vou dar alguns exemplos, apenas alguns, eu podia passar 1 hora falando, mas só para vocês entenderem. Sabe quem fez o casamento do filho da irmã White, lá na Austrália? Um pastor metodista. E até quando essa filha da senhora White foi entrevistada por uma revista, que o pessoal pensava que a senhora White era bairrista, que ela não aceitava gente de outra igreja, ela perguntou assim, vem cá, mas você casou, um pastor metodista fez o seu casamento? Sim. Por quê? Não, porque não tinha nenhum pastor adventista? Ela falou, tinha, mas ele era amigo da família. Aí o entrevistador perguntou assim, tá, e o que a senhora White disse a esse respeito? Ah, não disse nada, foi ela que convidou. E ela ainda fez a oração final. Pois é. Teve uma irmã dela que tinha uma filha, a irmã dela estava afastada da igreja metodista. E a senhora White mandou uma carta para a irmã dela, minha irmã, volte para a igreja de Cristo, volte para os braços de Jesus. Quando ela fala volta para a igreja metodista, não vem para a igreja adventista. E a irmã dela não guardava o sábado, não era adventista. A senhora White não teve nenhum parente adventista, exceto o marido e os filhos. Você tá entendendo? Então, vamos ser coerentes. Ela falou, a maior parte do povo de Deus está fora da igreja adventista. Ela falou isso. Ponto. Esclarecido esse ponto, Ok. Vamos voltar à questão aqui. Quando nós virmos, aí que eu volto à fala que eu estava falando, sendo coerente com o meu adventismo. A maneira errada que eu tenho de ler o que eu estou lendo aqui agora é ficar preso ao CNPJ e apontar o dedo para outros CNPJs. Para outras igrejas. Como se a minha já tivesse pronta para subir. Não. Eu tenho que sofrer, eu tenho que falar isso aqui. É isso que eu fico indignado com alguns denunciadores da internet. Porque eles não demonstram amor na correção do erro. Eu tenho que ser coerente com aquilo que eu acredito. Por isso que toda vez que eu venho aqui eu falo do que eu creio. Mas eu tenho que ser respeitoso com quem pensa diferente de mim. E quando eu denunciar algum erro, eu tenho que denunciar, Vilela, com a mesma dor que você denunciaria a droga tendo um irmão na Cracolândia. Quando eu não tenho irmão ali na Cracolândia, quando eu não tenho amor por alguém que está ali, é um bando de vagabundo, maconheiro e tudo mais, ponto final. Mas quando é o meu irmão que está lá, eu olho diferente. Você é um humorista. É muito fácil fazer piada com quem tem síndrome de Down. Esquece que hoje é politicamente correto, tá? Incorreto. Agora, tenha um filho com síndrome de Down. Eu quero ver você rir de uma piada de alguém com síndrome de Down. Tenha um filho autista. Eu quero ver você rir. O autismo, a síndrome de Down, doenças ou problemas sociais, alcoolismo. Faça piada de bêbado, tendo um pai que está lutando com o alcoolismo. Então, existem duas maneiras de eu falar de alcoolismo, de qualquer coisa, quando eu tenho amor por quem está sofrendo nas garras daquela situação, ou quando eu não tenho amor nenhum. É o amor que fará a diferença no meu discurso antidrogas. Quando eu falo amor, repito, não é passar pano, não. Porque tem um amor assim, tudo é amor, tudo é bonitinho, não pode condenar nada. Não é isso que eu tô falando. Tá claro, né? Claro. Temos que denunciar o erro. Mas se é o meu irmão que tá lá na Cracolândia, como é que eu vou encarar esse problema? Então, se eu entender que Deus tem a sua igreja visível e a sua igreja invisível. A invisível é formada por filhos de todos os lugares. Se eu entender que é o corpo de Cristo, mesmo não sendo católico, um escândalo de um padre vai me doer. Que é o meu irmão. Se um padre aí for pego com... Não vou falar a palavra aqui pro YouTube não censurar. Com algum desvio que vocês sabem crime, qual, né? Com um crime desse que ficaram muito famosos aí. Se eu pensar, puxa, que pena, que mancha para o nome de Cristo,
eu vou fazer aquela denúncia de uma maneira. Mas quando eu não interpreto aquele padre como meu irmão, esses padres tudo vagabundo mesmo, pra mim padre não presta. E assim por diante. Você tá entendendo? Se for um pastor batista, metodista, presbiteriano, como é que eu denuncio os erros, o opróbrio ao povo de Deus? Então, com esse espírito que eu entendo isso aqui, com o espírito com o qual Jesus denunciava os fariseus. Jesus tinha um embargo na voz. Ele não falava assim, fariseu, não. Jesus amava os fariseus. E é nesse espírito aqui de amor pelo meu semelhante que eu tenho que falar da apostasia. Aí você vai aqui para Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6 em diante, diz assim, quando Paulo fala da volta de Jesus, ele fala, porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Porque ele fala que a volta de Jesus, ele fala aqui, capítulo 2, versículo 3, ninguém de nenhum modo os engane, porque isto, a volta de Jesus, não acontecerá assim que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Apostasia, eu falei dessa palavra lá atrás, a ruptura. Então, Paulo falou disso e João entendeu lá que haveria uma grande apostasia no meio do povo de Deus. Por isso que João se admirou com grande espanto. A mulher e a besta estavam juntas. Agora voltamos a Apocalipse 13 e você entende por que agora a briga é contra o que sobrou do povo de Deus, que a maior parte do povo de Deus se tornou Laodiceia.